tarde aos alunos da nossa querida UFPR que está participando. É uma satisfação falar com a senhora novamente. Tá? Com certeza, satisfação toda minha, uma pena não poder estar aí presencialmente, né? Mas desde já agradeço muito o convite. Eu sei que nós estamos numa mesa de debates, né? Assim como bem disse o nosso debatedor, mas eu gostaria de trazer um pouco aqui do nosso contexto antes e do nosso caso da UFPR, para trazer mais alguns elementos sobre a nossa experiência e os nossos desafios. Então, eu preparei essa apresentação rápida, até para que tenhamos mais fundamento para trazer a discussão à tona. Rapidamente, me apresentar, meu nome é Bárbara Galelli, sou professora do Departamento de Administração aqui na UFPR, sou nova de casa, né, tenho 5 anos de instituição, mas desde o início fui reconhecida, né, pelos meus estudos e pesquisas na área de sustentabilidade e educação, especialmente pela Débora, que à época era nossa auditora aqui na UFPR, e que foi responsável pela iniciativa de trazer a discussão sobre sustentabilidade, a discussão e as ações a respeito do tema dentro da instituição. Então, desde 2019, que nós temos tratado desse assunto aqui na universidade. E hoje, não vou dar spoiler, né, mas na sequência ainda estamos caminhando, né, com o tema, e espero poder contribuir com a experiência aí com vocês. A tela tá compartilhada direitinho, vocês estão conseguindo ver? Tudo certo? Então, eu vou dar início aqui. Eu organizei a minha fala nesses 3 pontos. O primeiro, o que é e por que adotar uma política de sustentabilidade nas instituições de ensino superior, de forma geral. Na sequência, apresento o caso da Universidade Federal do Paraná, da qual sou professora e venho, de alguma forma, estando à frente desse tema, e algumas reflexões para além do documento, né, como o nosso debatedor apresentou anteriormente, a relevância das normativas, do plano de logística sustentável, de ter uma política, mas a gente precisa ir além disso. Então, vamos seguir. Brevemente e de modo muito simples, né, qual que é o nosso entendimento aqui sobre política de sustentabilidade? De fato, é uma formalização objetiva, explícita, sobre os nossos entendimentos, sobre os nossos objetivos, processos e desdobramentos a respeito da sustentabilidade na instituição. Então, no final do dia, é um documento que expressa quais são as nossas intenções, as nossas metas e como deveremos alcançar, tá? Ela pode ter entendimentos um pouco mais diferentes ou diversos de uma instituição para outra, mas no final das contas, essa política, né, e pode inclusive ter o nome de política ambiental, como a gente encontra por aí, em outras instituições, ou política ESG, né, como a temática desse evento, mas, de forma geral, no nosso entendimento, sendo bem simples e direto ao ponto, é esse. E como é que, por que a gente entende que é importante ter uma política de sustentabilidade para uma instituição de ensino superior, ou para outras instituições também? Primeiro que é um mecanismo de formalização e institucionalização sobre a sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável por parte da instituição. A política, ela é um instrumento formalizador, ela é um instrumento institucional, e a partir dela pode-se criar mecanismos para ação, pode-se criar mecanismos para cobrar por esta ação, pode-se criar mecanismos para justificar outras ações, inclusive para elencar os objetivos e metas contidas nessa política no próprio plano de desenvolvimento institucional,
da instituição, no caso. Também é uma forma de atribuir legitimidade às ações que vêm sendo tomadas, né? Ou até mesmo os compromissos que são formalizados. Então, a partir do momento que a instituição tem uma política de sustentabilidade, ela assume um compromisso legítimo, né, de encarar aquela temática. Além disso, é um instrumento para que você possa conceder organização sobre como o tema vai ser tratado, por quem que ela vai ser tratado, quais são as responsabilidades e atribuições, a forma de governança, a forma de gestão, tá? Se é que vai haver alguma formalidade nesse aspecto ou não, né? Isso vai depender muito de instituição para instituição. Eu, na sequência, conto como é o caso aqui da UFPR. Agora, o mais importante, né, no ponto de vista que eu trago para compartilhar aqui com vocês, é que formalizar uma política de sustentabilidade é um ponto de partida para a ação institucional. Por mais que existam já ações institucionais diversas, inúmeras, relacionadas à sustentabilidade numa instituição de ensino superior, a partir do momento que se formaliza num único documento institucional, numa política institucional, nós temos condições de organizar, de dar um tom legítimo da instituição a respeito daquela temática. Então, a partir de uma política, nós podemos justificar outras participações, investimentos, direcionamentos, participações da instituição, e assim por diante. Sobre o que eu quero dizer, né? Vamos falar sobre o caso da UFPR e como foi o processo de constituição de uma política de sustentabilidade e quais são os nossos desafios, quais foram e quais são ainda, né? Porque eles ainda persistem. Esse é o nosso prédio histórico, né? Que é o que estava no início da minha apresentação também, para quem ainda não conhece. Bom, a nossa universidade, ela é a universidade pública mais antiga do país. Ela tem 111 anos. E em 2019 foi quando houve essa iniciativa de se ter uma política de sustentabilidade a partir da instituição de uma comissão de sustentabilidade. Então, foi feita uma portaria, a iniciativa partiu da auditoria, como eu comentei aqui com vocês, que reuniu um grupo de professores, um grupo de técnicos e alunos para cumprir dois objetivos, basicamente: elaborar uma política de sustentabilidade e atualizar o PLS, que foi comentado aqui já e vai ser tema de debate do Diego, especialmente. O nosso PLS ele era de 2016 e precisava ser atualizado, ele tinha sido construído sem uma construção um pouco mais orgânica do que estratégica, então a gente precisava atualizar isso de forma mais condizente e coerente com o que a própria normativa pedia, além de atualizar os dados, claro. E a política de sustentabilidade, ela ainda não existia. Mas diante de tantas ações que aconteciam na UFPR, a UFPR tem muitos campos espalhados pelo Paraná, e no litoral, no interior, na própria capital, nós temos iniciativas diversas relacionadas a assuntos sociais, assuntos ambientais, assuntos de governança, ética, direitos humanos, só que eles estão todos espalhados. E existe uma notória falta de integração entre elas, né? O que é um tanto natural por conta, né, dessa diversidade de setores, de áreas que nós temos, mas que também, por vezes, acaba nos fazendo perder oportunidades de sincronizar essas atividades, de sermos reconhecidos por
e assim por diante. Então, o objetivo de ter uma política de sustentabilidade nesse momento era bem esse, dar um norte de governança para todas essas ações que já vinham acontecendo. Isso foi já ali em meados de 2019, quando a gente começou as primeiras reuniões da comissão. A partir do final de 2019 e início de 2020, a gente tomou como base no grupo de trabalho que dentro dessa comissão estava dedicada à pesquisa, à constituição da política, nós tivemos como ponto inicial uma consulta à comunidade acadêmica, docentes, servidores técnicos, estudantes, basicamente, a respeito sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Porque naquela época, nós como comissão havíamos entendido que a universidade precisaria atuar de forma mais protagonista em relação ao tema. Uma das formas foi já pensar em aderir institucionalmente ao Pacto Global. Eu vou comentar também sobre isso na sequência. Para aderir ao Pacto Global da ONU, que é uma rede de organizações em prol do desenvolvimento sustentável, e aí os ODS estão totalmente conectados, das Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente precisava incluir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nessa política. E para isso a gente precisou entender quais seriam os ODS prioritários que a Universidade Federal do Paraná precisaria focar. É quase que uma pesquisa de materialidade, como a gente chama, né? Assim, entender da nossa comunidade, que é o nosso público de maior interesse, o que seria prioritário. E nós conduzimos essa pesquisa, então, no final de 2019, com o apoio da nossa CPA, da nossa comissão própria de avaliação, nós conseguimos diversas respostas, centenas de respostas, com representatividade aí de todos os públicos, e entendemos quais seriam os ODS prioritários. Portanto, essa consulta, ela rendeu não somente a publicação no relatório anual da CPA, né, como um resultado da comissão própria de avaliação, mas também publicações acadêmicas, afinal, nós tínhamos docentes e discentes envolvidos nessa pesquisa. Então, essa publicação acadêmica foi feita em evento, no segundo maior evento de administração aqui no país, que é o CEMEAD, em 2020, e também está publicada num periódico internacional, que é o Latin American Journal of Management for Sustainable Development, publicado em 2021. Então, se alguém tiver interesse, pode buscar pelo meu nome ali, nesse journal, que vocês conseguem acesso a toda a pesquisa, os resultados, né? A gente perguntou outras questões além da priorização dos ODS, e para completar, né, os resultados dessa pesquisa, como prioritário, claro, a gente tem o ODS 4, mas a gente também tem o ODS relacionado às questões sociais, como trabalho decente, direitos humanos, tá? Muito mais enfatizados do que objetivos do desenvolvimento sustentável associados ao meio ambiente. E aí, em 2020, a gente, com os resultados dessa pesquisa consolidados, passamos por uma etapa de construção e validação da política pela comissão. E aí passamos por uma série de reuniões em que houve um grupo responsável somente pelo levantamento legislativo, né, quais seriam as legislações que nos importariam considerar nessa política, quais seriam as normativas que nos interessariam. Nós fizemos também uma consulta de benchmarking com outras instituições para entender como que elas estavam construindo as suas próprias políticas, e o que seria interessante para nós, o que não seria interessante. Usamos como referência o Pacto Global da ONU também, e ali elencamos os nossos objetivos e metas, atribuições, governança, indicadores, e assim por diante. E aí, enfim, a gente conseguiu enviar o COL1, já no segundo semestre de 2020, porém, coloquei aqui, né, como um asterisco,
a pandemia que nos pegou em março de 2020, né? E ali, além de nos atrasar em relação ao nosso próprio cronograma, a universidade tinha outra urgência, né, totalmente justificável para lidar. Então, algo que poderia ter desdobramentos um pouco mais rápidos, um pouco mais rapidamente do que a gente esperava, acabou tendo um desdobramento que demorou um pouquinho mais. E a gente foi ter a deliberação da nossa política somente em 2022. O PLS ele foi aprovado antes, né, ele terminou antes também, e ele foi aprovado antes, até porque a gente precisava desse documento para auditoria. Mas a política, de fato, ela foi aprovada em 2022, ela está publicada na resolução do COL 108 de 2022, também está disponível para consulta, para quem quiser, enfim, buscar mais informações sobre isso, está disponível de forma pública. E hoje nós estamos numa nova fase, né? Nesse ano de 2023, a política está na discussão da alta liderança, junto com a vice-reitora, ela é uma grande apoiadora da política de sustentabilidade, das ações de sustentabilidade. O reitor também, né, nós tivemos reuniões com ele também, e a própria chefe de gabinete aqui. Então, esse apoio da alta liderança, ele é fundamental. Nós fizemos uma reunião esse ano, agora, para alterar a composição da comissão, para que agora ela receba não membros de um grupo seleto ali de interessados em ter uma política de sustentabilidade como era o nosso. Eu digo seleto porque era um grupo bastante pequeno, de 15 a 20 pessoas, mas que todos tinham alguma conexão, né? Mas agora a gente precisa, e era algo que nós, como comissão, já havíamos esperado, de algo mais top-down, né? Algo que seja mais da alta liderança para toda a comunidade, e não como a gente havia até então construído, que deu muito resultado, que era um bottom-up, né, de baixo para cima. Agora a gente já precisava ter outro olhar para que essa política pudesse caminhar de fato e sair do documento, né, que a gente possa ter as ações ali institucionalizadas como a política demanda. Então, semana passada, inclusive, eu recebi mais uma comunicação da nossa chefe de gabinete aqui para a gente se reunir. Eu estava nos Estados Unidos até ontem, então, se eu não tivesse, talvez eu tivesse outras novidades para compartilhar aqui com vocês, mas o fato é isso, a gente está nesse processo de agora colocar em prática, de fato, o que a nossa política prevê, né? Estamos muito ansiosos por isso. E o que nos aguarda nesse futuro, né? O que a gente espera desse futuro? A nossa política, ela prevê que exista uma coordenação, um escritório, não sei, uma direção de sustentabilidade na UFPR, não para criar mais uma instância burocratizadora, mas para ter uma instância de governança, de organização, de maior facilidade de comunicação. E a gente sabe que para chegar lá existem alguns processos que vão precisar ser realizados, algumas barreiras que vão precisar ser superadas, e a gente não sabe quanto tempo isso vai levar, né? A nossa universidade aqui é enorme, né? E ela anda no ritmo dela, né? Já entendemos aqui, né? A maioria de vocês devem ter também essa percepção sobre a instituição pública. Então, estamos caminhando, né? Esse que é o olhar positivo sobre tudo isso, e com a política, veja, isso já foi para o plano de desenvolvimento institucional que foi atualizado, e está nas metas pessoais de alguns dos servidores aqui. Então, nós vamos ter resultados, né? Essa é a nossa expectativa.
Mas compartilhando com vocês aqui, nós ainda estamos no documento, caminhando para sair dele, né, para materializar toda a nossa dinâmica. Como é que a gente pode colocar em prática as ideias, as propostas, alcançar os nossos objetivos? Porque todos têm muitas ideias para compartilhar, todos têm muitos planos, especialmente quem, assim como eu, né, apaixonado pelo tema, e sabe quão relevantes são as instituições de ensino superior para o nosso Brasil, em especial, para caminhar em direção a uma sociedade mais sustentável. Como é que a gente pode ir para além do documento? Eu vou trazer aqui alguns pensamentos que me vieram ao longo da minha experiência, enfim, como pesquisadora e atuante. Primeiro, quero deixar muito claro que eu tenho plena consciência, e todos acredito que temos, que cada instituição tem seu próprio contexto, tem seu próprio ritmo, tem suas próprias instâncias burocráticas, tem suas próprias, enfim, sua própria dinâmica, né? Mas algumas coisas a gente pode trazer aqui que são pontos em comum, são consensos. Primeiro, é a questão da formalização, né? Eu estava agora num evento nos Estados Unidos, num evento acadêmico, e era sobre o maior evento acadêmico de administração do mundo. Circulam por lá 10 mil pessoas. E tinham muitas sessões sobre educação para o desenvolvimento sustentável, educação nas instituições de ensino superior. E muitas delas traziam a formalização como o primeiro passo para conseguir trazer a educação para o desenvolvimento sustentável para a sala de aula, por exemplo. No nosso caso aqui, a política de sustentabilidade, junto com o PDI, foi fundamental para a nossa renovação do PPC de administração, por exemplo. Nosso PPC tem competências que estão relacionadas com o desenvolvimento sustentável, e o próprio PPC prevê qual é essa conexão dos ODS com as competências do perfil do egresso. Então, uma coisa puxa a outra. E a curricularização da extensão também. Então, a formalização é importante para esse tipo de desdobramento. Mesma coisa com a alta liderança. E esse apoio ele precisa ser explícito, especialmente quando a gente tem estruturas hierárquicas que realmente fazem a máquina funcionar. Então, o apoio ele precisa acontecer, e ele precisa acontecer de forma formal, não apenas informal. Externalização de compromissos. Então, quando a UFPR ela apoia determinada ação, quando ela apoia determinada iniciativa, quando ela está presente em determinados fóruns, ela externaliza esse compromisso que ela tem com o desenvolvimento sustentável, e ela passa a ser reconhecida em relação a isso, e passa a fazer parte de redes, fóruns, de forma protagonista, né, com protagonismo. E sobre o que eu estou falando quando eu falo de redes, fóruns e associações? Existe muito espaço para as instituições de ensino superior estarem num espaço como esse aqui, que é o COBAS, né, stakeholders que a gente conversa diretamente, e outros que nós ainda não estamos, mas que deveríamos estar, né, com mais protagonismo. Vou dar aqui alguns exemplos. Quando a gente falou do Pacto Global, nesse QR Code aqui, vocês podem encontrar a nossa comunicação de engajamento para o Pacto Global, que é um documento exigido para ser signatário. As instituições de ensino superior, as instituições acadêmicas, melhor dizendo, elas podem ser signatárias do Pacto Global sem custo algum. Você basta trazer uma carta de intenções formalizada pelo pacto, assinada pela alta liderança. Então, mais uma vez, o apoio explícito da alta liderança e fazer parte do Pacto Global. Os objetivos, os princípios do Pacto Global estão totalmente associados com os ODS.
E nesse documento aqui, nessa comunicação de engajamento, que é um reporte, é um relatório, você precisa comunicar a cada 2 anos quais foram as ações da instituição relacionadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, passa-se a ter uma nova visão sobre como organizar as minhas ações, como organizar as minhas comunicações, consequentemente, como planejar metas em relação a isso, né? Em relação a esse assunto, porque depois a minha comunicação, ela é uma consequência das minhas ações planejadas, tá? E esse trabalho foi um trabalho muito bem feito pelos membros da Comissão de Sustentabilidade, juntamente com a nossa Superintendência de Comunicação, com o pessoal da Agência Internacional, que nos deu o apoio, inclusive para traduzir. Então, nós temos essa versão em português e em inglês também. Outro fórum, que agora ainda mais importante de compartilhar aqui, é o PRIME, que é o Principles for Responsible Management Education, que é uma iniciativa do Pacto Global. Para vocês terem uma ideia, o PRIME estava com um stand só para eles lá no Academy of Management, que é esse evento que eu estava nos Estados Unidos. Fora o tanto de sessão que eles tinham só sobre inserção e experiências, educação transformadora a respeito da inserção da temática no ensino superior, seja pela educação, pela pesquisa, pela extensão ou pela própria gestão do campus. Esses aqui são os valores do PRIME, né? O propósito, metodologia, parcerias, valores, pesquisa e diálogo. E essa outra iniciativa que a gente está buscando fazer parte, porque a partir da conexão com o Prime, a gente pode desdobrar outras conexões, ter agentes de transformação dentro das instituições. Então, isso que é algo que aqui na UFPR a gente ainda está buscando. E, por fim, os próprios rankings de sustentabilidade. Né, ter um retorno sobre todo esse investimento de esforços, de tempo, de recursos humanos, enfim. Aqui é muito relevante, né? Então, o retorno dos rankings, e agora a gente tem alguns outros mais, cada vez mais prominentes em relação à sustentabilidade, é algo tangível, né? Em termos de retorno. Então, em 2023, a UFPR participou do Times Higher Education Impact Rankings, e ela foi classificada como a segunda melhor universidade federal, a terceira universidade do Brasil e a 89ª no mundo, né, o que é algo muito bom. E eles estão totalmente associados com os ODS, que faz ainda mais sentido. Então, no final das contas, né, o que eu tenho para dizer para vocês está explícito aí nessa mensagem. A gente precisa, nessa imagem, e é sobre persistência, sobre insistência. Né? A Débora, que está aí com vocês, ela é um exemplo disso, né? De não deixar a peteca cair, de não desistir, porque os desafios existem, as barreiras estão aí, mas se a gente quer fazer a diferença, se a gente quer que as nossas instituições progridam em relação a essa temática, em relação a ESG que vocês estão aí debatendo, é preciso, né, exercer essa nossa persistência. Então, era isso que eu tinha para trazer de mensagem para vocês. Tá? Fico aqui aberta a perguntas, comentários, para que a gente possa discutir. Meus contatos estão na tela também, estou no LinkedIn, esse aqui é meu e-mail. Fiquem super à vontade para me contatar depois aqui, tá bom? E essa era a mensagem que eu tinha. Muito obrigada pelo espaço. Professora, muito obrigado pela contribuição, né? E aí eu faço a pergunta a vocês se tem algum questionamento, alguma dúvida para a professora. Alguém?
Professora, boa tarde. Quero primeiro lhe parabenizar pela sua apresentação. Meu nome é Yáscara, eu trabalho na Unifei e agora a gente está em processo de início do desenvolvimento da nossa política de sustentabilidade, dessa vinculação da política de sustentabilidade com o PDI, que a gente está elaborando também, e dessa atualização do PLS. A minha dúvida é uma dúvida relacionada a como foram definidos os escopos de desmembramento do que está previsto na política com relação ao que iria entrar no plano de desenvolvimento institucional e ao que iria entrar dentro do plano de logística sustentável, que são instrumentos diferentes, mas são complementares, né? Então, como a gente está nesse processo agora, né, se você conseguir esclarecer um pouco mais sobre esse aspecto, fico grata. Obrigada. Oi, Yáscara, obrigada pela sua pergunta. Eu vou conseguir te responder da perspectiva aqui da comissão, tá? Durante o nosso trabalho, desde 2019, houveram algumas tentativas de trazer a sustentabilidade para o PDI. O PDI ele recebeu 2 atualizações nesse período. A primeira tentativa, que foi lá no início, em 2019, ela foi assim, bastante fracassada. A gente tinha alguns membros ali no PDI, e o PDI já estava assim, nas fases super finais de revisão. Nós tivemos propostas de incluir indicadores e tal, e não foi bem sucedido. Na segunda atualização, que é mais recente, a gente já era membro do Pacto Global, portanto, nós já tínhamos esse compromisso formal com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso já apareceu no preâmbulo, ali, nas considerações iniciais do PDI. E aí, Yáscara, você já tem, a partir dos 10 princípios do Pacto Global, um direcionamento sobre onde é que você precisa colocar suas metas, tá? E aí, na sequência, houve algumas conversas também com a alta liderança. O ranking foi algo que teve algum sucesso em relação a trazer metas para o PDI, então, estar muito bem posicionado em rankings de sustentabilidade global foi uma das metas que está institucionalizada lá, e para participar de rankings de sustentabilidade você precisa ter ações, né? A nossa política também já estava aprovada, também já estava institucionalizada, então as metas da política, algumas foram transpostas para o PDI. Participamos de forma super ativa na construção da revisão do PDI, de forma indireta. Um dos membros da revisão do PDI fazia parte da nossa comissão, de forma direta e indireta. Então, ele tinha essa conexão. Mas, assim, digo que existe conversas em relação a poder, a política, né? Não é fácil. Mas esse foi mais ou menos o caminho, né? Quando você tem uma política orientadora, compromissos formais, isso já te dá o norte sobre onde devemos chegar em termos de PDI também, né? Com relação a metas e objetivos que estão explícitos ali. Espero ter te respondido. Mais alguém? Não? Desculpa quebrar o protocolo, mas eu preciso muito agradecer a professora Bárbara. Primeiro, eu quero pedir desculpa por ter te colocado nessa. Segundo, quero te agradecer o trabalho de excelência, como foi uma escola ter participado da comissão sob a sua presidência, né? O currículo da professora Bárbara é maravilhoso, quem puder entrar lá, seguir ela no LinkedIn. Professora Bárbara, professora da Universidade Federal do Paraná, pesquisadora, professora, doutora em administração. Então, foi, assim, uma escola para todos nós da comissão, ser liderados pela professora Bárbara. E, assim, parabéns, professora, pela persistência, tá? E ter levado a UFPR a fazer parte do Pacto Global foi o pulo do gato.
Então, quero convidar, se a senhora quiser participar da palestra do professor Diego Maradona, mas se a senhora tiver outros compromissos, já quero agradecer, sim, do fundo do coração, espero reencontrá-la em breve e te levar pessoalmente seu café caramelo. Verdade. E é isso, agradecer muito. Acredito que todo mundo que já saiu cheio de ideias na cabeça por onde a gente pode começar e, assim, se preparar para os desafios. Eles virão, mas o sucesso também vem, né, com a persistência. Cada política, cada vez que o conselho aprovava alguma coisa que saía, a gente vibrava, porque a gente sabia que estava no caminho e sabe que a política e todos os outros desdobramentos vão ser muito importantes para influenciar o ISD no Paraná. Obrigada, professora. Com certeza, eu que agradeço. Considerações finais. Eu que agradeço. A Débora é uma dessas pessoas também inspiradoras aí, que consegue articular pessoas e normativas. Eu acho que isso é muito importante, né, em todas as nossas atuações. Então, eu agradeço mais uma vez o espaço. Obrigada também pelo pessoal que estava aqui online, que eu acabei convidando de última hora para participar. E fico à disposição. Meu LinkedIn tá disponível, meu e-mail também. E eu acho que eu consigo ficar para a apresentação do Diego, mas na sequência acho que eu vou precisar realmente desconectar, pois tenho aula na graduação, então eu já vou precisar me deslocar para a universidade. Mais uma vez, obrigada pelo espaço, excelente congresso para todo mundo.